E aí, pessoal, agora a segunda e última parte do trabalho de cinética química é a chamada lei da velocidade. É uma aula que se baseia naquela parte anterior que a gente falou agora há pouco, dos fatores que influem, só que agora é um trabalho mais voltado para análise, para cálculo, tá? Então, presta atenção. A lei da velocidade é chamada de lei da ação das massas, ou lei de Gutenberg-Waage. Ela é uma lei que diz o seguinte, diz o que a gente já sabe. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Lembra daquela aula dos fatores que influem, que foi no take anterior? Então, se aumenta a concentração dos reagentes, aumenta também a frequência de colisões e, portanto, aumenta a velocidade. Só que agora a gente apresenta uma fórmula e essa fórmula vai abrir um caminho muito grande de muitas coisas para a gente conversar. Então, galera, esse V é de velocidade, é a velocidade da reação. Esse K é chamado de constante da velocidade, tá certo? Essa concentração dos reagentes, toda vez que a partir de agora você vir essa concentração entre colchetes, representa a concentração em mol por litro ou concentração em quantidade de matéria, só vale se for mol por litro, tá? E essas concentrações dos reagentes estão elevadas a um expoente que a gente chama de ordem da reação, tá? É bom que vocês conheçam isso aí, tá? Ordem da reação. Se alguém te pedir a ordem de uma reação, tá te pedindo o valor desse expoente que eleva a concentração, tá bom? Inclusive, né, matematicamente você percebe, a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes, só que se a ordem da reação, quanto maior for a ordem da reação, maior é o aumento da velocidade em função da alteração, do aumento da concentração do reagente, porque ele vai ficar potencializado. Fique esperto que isso é uma das coisas que a gente precisa interpretar para fazer a aula que a gente está abrindo agora, tá? Então, V igual a K, vezes concentração dos reagentes em mol por litro, elevado à ordem da reação, beleza? Essa lei da velocidade, ela será aplicada em dois tipos de reações químicas. Reações elementares e reações não elementares. Então, a aplicação dessa aula está aqui. As reações elementares são aquelas reações que acontecem em uma única etapa. Toda reação que tem uma única etapa, ela é conhecida como reação elementar. E, obviamente, as não elementares são aquelas reações que são resultado de mais de uma etapa. Tá legal? Então, o estudo da lei da velocidade se divide em lei da velocidade para reações elementares e lei da velocidade para reações não elementares. Vamos lá, então, começar pelas elementares? Vamos lá? Vamos então, pessoal, dá uma olhada aqui. Escreva a expressão da velocidade. Falou em expressão da velocidade, lei da velocidade é a mesma aula. V igual a K, vezes concentração dos reagentes em mol por litro, elevado à ordem. Escreva a expressão da velocidade para a reação elementar abaixo. Observa, ele já falou que a reação é elementar. Sendo assim, essa reação acontece em uma única etapa. Dá uma olhada para a reação. É a síntese da amônia, em que 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, produzindo 2 mols de gás amônia. Ele pediu a expressão da velocidade. Então, como é que a gente escreve? V igual a K vezes concentração dos reagentes. Vamos lá. Nós temos 2 reagentes. Então, é o produto da concentração desses reagentes. Então, vai ser concentração do N2 em mol por litro vezes a concentração do H2 em mol por litro. Tá? É o produto. Se tem 2 reagentes, cuidado para não errar e botar soma. Tá? A lei da velocidade é o produto dessas concentrações. O que ficou faltando? Ficou faltando a ordem. Então, olha que tranquilo que eu vou falar. Toda vez que você estiver diante de uma reação elementar, a ordem da reação coincide com os coeficientes de balanceamento. Como assim, Marcelo? Observa. Quais são os coeficientes de balanceamento aqui? Aqui nós temos 1, que não precisamos colocar, ou seja, 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, dando 2 mols de amônia. Ou seja,
Diante de uma reação elementar, a ordem das reações representa os próprios coeficientes de balanceamento, ou seja, dizemos que essa reação é de primeira ordem em relação ao reagente nitrogênio e de terceira ordem em relação ao reagente hidrogênio. Então, atenção, olha que fácil. Toda vez que você estiver diante de uma reação elementar, ou seja, acontece em uma única etapa, a ordem da reação representa o próprio coeficiente de balanceamento, tá bom? Então, disse que a reação é de primeira ordem aqui e de terceira ordem aqui. Então, ó, só para fixar, primeira ordem em relação ao N2, terceira ordem em relação ao H2 e, obviamente, posso dizer que essa reação é de quarta ordem global. Tá? Então, se a pergunta da questão for qual é a ordem da reação? Você escreve quarta ordem. Agora, qual é a ordem da reação em relação ao nitrogênio? Você escreve primeira ordem. Qual é a ordem da reação em relação ao hidrogênio? Você escreve terceira ordem. Tá legal? Tranquilo? Só para fechar, só uma análise matemática. Fica claro que qualquer alteração que eu fizer na concentração de cada um deles vai alterar a velocidade. Se eu aumentar a concentração deles, aumentará a velocidade. Agora observa que esse aumento será diferenciado. Por exemplo, se eu duplicar a concentração de N2, essa duplicação fica elevado a 1, então a velocidade apenas duplica, ok? De forma diretamente proporcional. Agora atenção, se eu duplicar a concentração de H2, a velocidade não ficará apenas duplicada, porque a duplicação que eu fizer aqui estará elevada ao cubo. Então essa duplicação elevada ao cubo significa aumentar a velocidade 8 vezes, tá certo? Então, de cabeça aí, se eu duplico aqui, 2 ao cubo, 8. Então a velocidade aumenta 8 vezes. Se eu duplico aqui, apenas duplica a velocidade. Agora, só para ver se está tudo bem. Se eu duplico aqui e duplico aqui, ela vai aqui duplicar a velocidade e aqui aumentar 8 vezes, vai 16 vezes maior a velocidade da reação se eu duplicar os dois. Então, uma questão exponencial simples, só para você ficar atento, porque às vezes a questão, além de pedir para você escrever a expressão, pede para você falar sobre como a velocidade será alterada a partir do aumento da concentração dos reagentes. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar.